uma revisão desse conteúdo. Foram várias aulas, né? A gente já passou várias coisas aí para vocês, tá? Então, hoje o intuito é passar mais do que a gente já teve de ferramentas, o que nós tivemos no módulo. E aí, semana que vem, a gente já vai começar o livro novo, o Photoshop, tá? Então, hoje a gente pretende passar um pouquinho do que foi cada ferramenta, tá? Então, o que nós tivemos, tentar passar com calma. Eu sei que muitos de vocês têm certa dificuldade porque não tem a ferramenta em casa e aí é mais difícil, tá? Então, mas também vocês têm que, assim, um pouco vai do entendimento de vocês e aí do que vocês pretendem fazer. Lógico que dificuldade sempre vai ter, sempre nós vamos ter bastante, principalmente quem não tem acesso ao software, né? Tem mais dificuldade ainda. Procura entender isso de vocês. Também eu quero deixar claro que ninguém vai perder nada, ninguém vai ter nenhum tipo de problema por não ter a possibilidade de usar o software. Eu sei que hoje em dia deu o número de pessoas que têm computadores deu uma diminuída, né? A gente sabe, tá? Então, por isso eu tenho buscado tentar o máximo de ferramentas que vocês possam fazer, até mesmo usando o seu smartphone, né? A gente tem tentado aí buscar que vocês consigam fazer todos os exercícios e utilizar todas as ferramentas, tá? Mesmo com o uso ali do celular de vocês, tá? Então, a nossa intenção, a intenção principal é fazer com que vocês aprendam cada vez mais. Então, essa é a intenção prioritária, tá? Então, assim, só falar um pouquinho. Ontem teve uma declaração do governo, né? Ontem o governo ele falou um pouco sobre como vai começar a voltar. Não sei se vocês tiveram acesso a isso. Então, e aí, o que a gente tem, por enquanto, de posição, né? O que a gente tem aqui, por enquanto, ninguém sabe como é que vai ser, tá? Na realidade. Por quê? Porque o governo ele estipulou a volta das escolas estaduais e as escolas particulares, né? No qual a gente se enquadra, ele estipulou a volta para o início da volta em setembro, tá? Mas o início da volta em setembro ali, gradualmente, ele está vinculado a alguns fatores de que, por exemplo, o Estado ele não tem tantas condições para poder para poder receber os alunos. Então, ele quer que nesses próximos meses o Estado consiga se adequar. Então, o ensino particular ele está tentando provar que pode voltar antes, tá? Para não ficar mais tanto tempo. Mas eu quero lembrar vocês que nós dependemos exclusivamente do Estado, tá, gente? Não tem, nós não temos autonomia, tá, para poder voltar. Então, a escola ela não pode chegar e falar, vou voltar hoje, tá, e pronto, né? A escola não tem essa como é que eu posso falar para vocês? A escola não tem essa autonomia, tá? Então, por não ter esse tipo de autonomia, nós temos que aguardar o que o Estado vai decidir, né? Infelizmente, é o Estado que manda, tá? Então, a gente tem ali que aguardar, tá? O que o Estado vai dizer, tá? Então, por isso, tá? E a gente
a gente tem que esperar para verificar aí qual atitude nós podemos tomar mediante a tudo que vai acontecer, tá bom? Então, a gente espera que dê tudo certo, a gente espera mesmo que dê tudo certo, que tudo se encaminhe bem, tá? E a gente que a gente consiga aí, né, passar por tudo isso, né? Então a gente espera voltar logo, não é intuito nosso ficar aqui o resto da vida online. A gente quer que a vida volte ao normal o mais rápido possível e a gente precisa, né, muito mais aí da participação e da ação de todos, né? Vamos ver se tudo der certo, como é que vai ser esses próximos dias aí para a gente voltar à vida ao normal, tá? Então, era mais isso. Outra coisa, com relação às aulas, né? Então, as aulas vão continuar sendo aí, a partir da semana passada, um plano gradual de voltar a ser 2 horas. Então, é melhor, eu consigo trabalhar com mais calma, tá? Foi pensando em vocês. Na semana passada, eu usei o exemplo da gente né, trocar o pneu com o carro andando, né? É difícil trocar o pneu com o carro andando, é o que aconteceu com nós, né? Cada dia nós tínhamos uma dificuldade diferente de trabalho, principalmente, né? A gente tinha ali uma dificuldade de acesso, dessas coisas assim, e cada vez nós fomos melhorando, cada vez nós conseguimos fazer com que, né, a gente pudesse então a gente pudesse estar melhorando para vocês, né? Então o intuito sempre foi fazer com que vocês tivessem uma aula cada vez melhor. E aí por isso que é pensado. A gente não quer passar nada correndo e principalmente a gente entende tudo aí que vocês estão passando, tá? Então, é por entender as dificuldades de cada um que a gente opta por passar o conteúdo assim, tá? Bom, continuando então, o intuito hoje para vocês é passar o que nós tivemos no módulo. O Illustrator, ele é um módulo que ele não é tão grande, por quê? Ele é um módulo mais voltado à área de desenho, e como ele é voltado à área de desenho, o que você tem que ter é muita criatividade, né? Então, criatividade tem que ser gigante, vai de cada um, cada pessoa tem um método, uma metodologia criativa diferente. Então, por ser este módulo mais voltado à criatividade, tá? A gente as ferramentas não são levadas tantas assim em consideração, vai mais na cabeça. Quando, por exemplo, você precisa de fazer uma edição, ou então quando você precisa vetorizar uma logo, por exemplo, o Illustrator ele vai ser fantástico. Na semana que vem eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês do Photoshop que são iguais, similares, não pode falar igual, mas similares ao do Illustrator, e vocês vão ver que tem muitas diferenças. Então, vocês vão ver que tem muitas diferenças entre as ferramentas, principalmente as ferramentas do Photoshop ali, né, de uso. E assim, vocês vão ver também, uma coisa que vocês vão notar é que dentro do Photoshop a gente consegue fazer bem mais coisas do que dentro do Illustrator, tá? Como assim fazer bem mais coisas, né? Como que eu posso falar isso? Porque lá dentro do Photoshop
eu tenho algumas opções de, principalmente de ferramentas da área de edição, que são bem diferentes. Lembrando que também o Photoshop ele não é voltado para o desenho, tá? Então, a gente não tem nada voltado para desenhar dentro dele. Tá? O Photoshop ele é voltado única e exclusivamente para edição. Então, você vai pegar o seu projeto que está pronto e você vai fazer as suas criações, tá? Então, você vai otimizar as suas criações com base, tá, no que você baixa de uso. Então, por exemplo, fazer como é que eu vou fazer para eu poder, por exemplo, pegar uma foto. Tem uma ferramenta, hoje na primeira aula, hoje eu estava preparando uma aula de Photoshop, e tem uma ferramenta que ela chama distorcer. E aí, lá dentro do Photoshop, vocês vão notar um negócio que é muito interessante. Um exemplo, assim, a ferramenta distorcer, tá? Você configurando ela, aí eu nunca tinha utilizado ela dentro de uma imagem de um ventilador. E aí eu peguei a ferramenta distorcer, tá? E peguei e comecei a utilizar ela, tá? E comecei a editar ela, né? A fazer algumas mudanças. E vocês vão notar que as ferramentas do Photoshop, elas vão funcionando conforme você vai fazendo as mudanças que você quer. Então, por exemplo, eu peguei essa ferramenta distorcer e peguei um ângulo dela e o ventilador, ele dá a impressão de que ele está girando. E é muito legal. Então, é uma das coisas que você pode fazer, tá? Então, você pode, igual eu, por exemplo, fiz o ventilador girando, é uma edição, a ferramenta não é para aquilo, a ferramenta não é para girar algo, a ferramenta chama distorcer, tá? Mas você pode criar, né, por exemplo, essa opção, igual eu falei, do ventilador girando. Ficou muito legal. Tá? E tem outras ferramentas que a gente vai conhecer. Photoshop ele é repleto de ferramentas legais. Assim, o Illustrator também vai muito do que você gosta de fazer, tá? Então, igual eu estava falando agora, que a gente já discutiu, que eu consigo falar com mais propriedade a próxima aula, qual que é a diferença entre o Photoshop e o Illustrator, tá? Então, qual que é, se você for analisar, a principal diferença, né? A principal diferença entre um e outro é que o Illustrator ele é voltado mais para a área de criação, a gente já falou isso, então nós vamos pegar as ferramentas aqui do Illustrator, vocês vão notar que ela é toda voltada para a área criativa, então você vai pegar, fazer um desenho do zero, e o Photoshop ele vai pegar a imagem pronta e vai trabalhar e mexer com aquela imagem. Tá? Então, essa é a principal diferença entre um e outro, tá bom? Outra coisa, é muito de uso, tá? Eu sempre gostei mais de Photoshop, nunca omiti isso, eu sempre gostei mais, só que tem uma diferença. Eu uso Photoshop há 20 anos, eu uso Illustrator há 8, mais ou menos. Eu usava para vetorização, eu usava CorelDRAW. Comecei a usar o Illustrator, depois comecei a dar aula. Então, hoje eu me acostumei mais e consigo trabalhar melhor com o Illustrator, mas é evidente que ainda tem um monte de coisa que eu acho que poderia ficar melhor dentro do Illustrator, tá? Mas o Photoshop, ele melhorou muito. Ele melhorou bastante, tá? Em muitos aspectos. E a gente pode, dentro dele, criar muitas coisas, tá?
Então, tem muita ferramenta, muitos filtros que a gente vai aprendendo no dia a dia. Bom, e outra coisa que eu falei para vocês é sobre o mercado de criação. O mercado de criação, ele está sempre em ampla expansão. Então, o que quer dizer isso aí? Estar em ampla expansão. Você ter um mercado de criatividade hoje, principalmente na mudança de nessa mudança que nós tivemos de mídia, o que quer dizer essa mudança de mídia que eu falo para vocês? Antes, a gente tinha uma mídia prioritariamente, nós trabalhávamos com uma mídia impressa. O que quer dizer isso? Quando você recebe um cartaz, um cartão, um convite, antes era tudo impresso. Hoje, a mídia é quase toda digital. Aqui na nossa região, nós ainda temos o costume, tá, de ter acesso a mídias impressas, né? Por exemplo, quando a gente tem aula lá de empreendedorismo, eu sempre procuro falar para vocês que a mudança vai depender muito do que você está precisando. Por exemplo, o marketing moderno, ele vai te passar, né? Ele vai te passar a opção de você sempre trabalhar no meio digital, tá? Mas uma das coisas que a gente sempre fala é que vocês têm que ir sempre, tá? Pela opção que está dando certo. Então, eu tenho uma opção que dá certo, é essa opção que eu tenho que buscar, tá bom? Então, a gente não pode querer ir por uma opção, falar, eu vou utilizar um processo que eu acho que vai dar certo. Não, pega um processo que já vem dando certo e utiliza ele, tá? Então, aí você escolhe pela mídia digital, pela mídia impressa. Igual eu estava falando no mercado de criação, por que ele é tão importante hoje? E hoje nós precisamos muito de pessoas, igual nesse período que nós estamos passando agora, tá? Que mais e mais pessoas estão em casa, estão tentando trabalhar de dentro de casa, né? Como no meu caso aqui, né? E aí, quem tem uma qualidade, né? Uma pessoa criativa, uma pessoa que sabe trabalhar com a ferramenta, consegue ter um sucesso muito maior, tá? Então, eu vou citar, por exemplo, alguns exemplos. Vários clientes têm me procurado para saber quem pode, né, por exemplo, fazer propagandas para produtos dele, porque ele tem muita loja física fechada. E aí isso vem do mercado de criação. E aí você sabendo, o Photoshop e o Illustrator principalmente, você tem condições, através da ferramenta, de fazer edições cada vez melhor, tá bom? Bom, e aí a gente falou também quais seriam as profissões para quem para quem manja bem do Illustrator. O cara pode ser designer gráfico, o cara pode ser criador de conteúdo, hoje trabalhar muito com o mercado digital, trabalhar em agência de propaganda e também trabalhar com ações em gráficas rápidas, né? Pode ter tá? Outra coisa que comentamos foi sobre a identidade visual, e aí a criação de algo voltado para a identidade visual, ela é voltada, tá? Muito para o que vai ser da empresa. O que vocês têm que pensar? Se um dia chegar alguém e pedir para vocês criar algo para a área de identidade visual, vocês têm que procurar, né, conhecer primeiro a empresa que você está criando. Então, primeiro de tudo é conhecer a empresa que você vai criar aquele produto. Depois que você conheceu, você vai ter uma possibilidade maior e um trato melhor de poder desenvolver algo, tá bom? Tem tudo isso que você deve levar em consideração quando você está criando alguma coisa. E para tudo, para você definir qual vai ser a logomarca, para você definir cor,
para você definir o método de trabalho, porque quando você define uma identidade visual, você tem que lembrar que aquilo vai ser usado em tudo, tá? E aí também, uma coisa, eu vou falar um negócio para vocês, uma coisa que é muito interessante, principalmente quando vocês forem trabalhar, ou se vocês chegarem a trabalhar na área de sites, vocês vão notar, e de sistemas também, na parte de ilustração, tá? Vocês vão notar que nunca vai passar de primeira. Nunca você vai fazer o primeiro trabalho e é ele que vai ser aprovado. Não tem nem como isso aí. Sempre é uma sequência de coisas e uma sequência de opções, né? Que você tem que utilizar aí para que você possa estar trocando aquela ideia e conhecendo melhor, e o cliente jamais vai querer, muito difícil ele aceitar de primeiro, tá? E aí eu falei da opção de gráficas rápidas. O que é isso? É você criar. Hoje em dia, uma coisa que vocês podem fazer legal, eu tenho recebido muitos trabalhos bacanas. Então, alguns trabalhos eu tenho até guardado, tem ficado bem legal. Você primeiro seguir a evolução que você está fazendo. Então, por exemplo, você fez um trabalho, você tem que ir verificando o tanto que esse trabalho está evoluindo, tá? Como assim? Eu pego o meu primeiro que eu fiz e vou pegar o último. Ó, só de Illustrator, eu acho que nós fizemos umas 7 ou 8 trabalhos, tá? É lógico que muitas vezes vocês não usaram o Illustrator. Vocês tiveram que usar o Canvas ou tiveram que usar o Spark. Mas mesmo assim, você tem que entender a ideia. Como que a ideia vai passar, tá? Como é que eu vou transpassar aquela ideia para o final? Então, essa ideia que você teve, você pode passar lá e aí você pode ir melhorando. E oferecendo também o que você... Tem muita gente que trabalha só com isso. Trabalha só com oferecendo a área de propaganda e mais. Tá? E depois ele faz parceria com a gráfica e ele manda para a gráfica só para imprimir. Tá bom? Bom, e aí também nós entendemos a diferença entre vetor e bitmap. Não pode esquecer, vetor é um tipo de imagem que você pode aumentar e ele não vai distorcer, né? Um tipo de imagem que você vai poder ir aumentando, e ele não vai haver distorção dessa imagem, tá? Já o bitmap é uma imagem que ele vira um BMP, é a principal diferença entre o Photoshop e o Illustrator. O Illustrator ele trabalha com vetor, é uma imagem que você pode esticar o tanto que for e ela não vai distorcer, e o Photoshop ele trabalha com mapa de bits, né? Então, o Photoshop você tem que definir na resolução. Qual que é depois a diferença entre um e outro? Um vetor você não consegue usar um vetor você não consegue usar ele como depois, né? Como principalmente como um arquivo. Por exemplo, quero fazer um banner para a internet. Se eu fizer ele lá no meu Illustrator, eu tenho que lembrar que eu tenho que exportar ele, porque ele na extensão do Illustrator eu não consigo utilizar ele. Ele como um vetor, eu não consigo utilizar ele, por exemplo, dentro de um site, né, que é ou dentro de um site, ou mesmo dentro de um cartão ou de um cartaz, tá bom? Eu não consigo usar. Para utilizar ele, eu preciso transformar ele em mapa de bits. Por isso que é muito importante entender resolução. Tá? Na aula em Photoshop, a gente fala bastante sobre resolução, tá? E aí dá para entender bem o que quer dizer cada uma dessas coisinhas, tá? Principalmente essa parte, saber trabalhar com vetor ou saber trabalhar com mapa de bits, tá? Bom, e aí as opções para baixar, a gente chegou a mostrar aqui no site para vocês. Então, a gente entra lá no site da Adobe, né? A gente entra lá, ó, no site da Adobe, e aí tem a opção de fazer o download. Ele mostra aqui, e você vai... O que acontece? Você pode comprar ele ou tem a avaliação gratuita, né? Então, a avaliação gratuita, ela dura 7 dias, tá? E depois aí você tem que pagar ele, tá? Tem algumas opções de pagamento, tá? Ou então
já falei para vocês, quem precisar, eu tenho aquela versão, que é uma versão portátil, né? Que você não precisa instalar na máquina e você pode ir utilizando, tá bom? Bom, e aí vamos lá para o nosso querido Illustrator, né? Deixa eu abrir ele aqui. Então, nós já trabalhamos algumas vezes com o Illustrator, né? Na nossa vida, essa tela vocês já conhecem bem. Quando você inicia o Illustrator, ele vai te mostrar essa telinha. Tá? Então, ele vai mostrar essa telinha aqui, tá? Que é a tela inicial. Então, aqui ele mostra alguns arquivos recentes para nós, tá? Então, arquivos que a gente já tem aberto. No caso, tem poucos aqui, porque essa máquina foi instalada no Illustrator há pouco tempo, tá? Então, não tem muito arquivo aqui, não. A gente pode clicar em novo, ele vai começar a criar um novo arquivo, e também já falou algumas vezes para você. Então, os modelos personalizados é o que a gente foi fazendo, foi utilizando. Vocês vão notar também uma coisa, que lá no Photoshop tem muita coisa parecida com semelhante, a gente pode falar parecido, mas semelhante ao Illustrator, tá? Então, por exemplo, essa área de novo arquivo, ela é quase igual, tá? Ao que a gente faz dentro do Illustrator. Então, essa primeira parte, tirando, por exemplo, ali, uma das coisas que não tem é a questão das paletas, né? O Illustrator, ele não tem essa questão aí de trabalhar com o Photoshop, perdão, com duas paletas. Isso é só do Illustrator mesmo, tá? Mas, continuando aqui, então, tem as opções dos itens salvos, você pode salvar modelos, baixar modelos do próprio Illustrator, vai ficar aqui. Arquivos para dispositivos móveis, a gente já discutiu isso também. Quanto mais o seu dispositivo, mais você vai trabalhar com a área de propaganda e marketing digital, mais você vai utilizar dispositivos móveis para fazer as suas coisas, né? Arquivos para web, tá? Aí tem, geralmente a gente usa para fazer banners para sites, vocês vão fazer muitos aí, quando a gente chegar em web designer, lá na parte de designer. Arquivos para impressão, a gente já discutiu, são tamanhos de papéis que vai utilizar, né? Filme, vídeo e arte e ilustração. Vou só pegar a impressão aqui, que é mais fácil de trabalhar. Bom, aí você pode também trabalhar com a área personalizada. Essa é a primeira opção de título. Você pode utilizar o que você achar melhor. Então, aqui é um nome pré-configurado. Não há necessidade de eu obrigatoriamente usar esse nome, tá? Então, esse nome aí que eu vou descrever aqui, não é obrigatório, tá? Que eu use ele. Então, é um nome, é um pré-salvamento que eu posso ter, tá? Aqui o tipo de medida, né? Eu sempre falo para vocês, vamos trabalhar com os três últimos, que é melhor, milímetros, centímetros ou pixels. Como nós ainda não estamos ambientados com a medida em pixels, vamos trabalhar com centímetros mesmo, tá? A largura e a altura, como eu escolhi o tamanho padrão A4, ele me deu esse tamanho aqui, mas eu posso alterar, por exemplo, eu posso pôr tamanho 20 por 20 aqui, por exemplo, tá? E aí eu coloco um tamanho padrão. Orientação do papel, retrato ou paisagem e as pranchetas. A sangria, eu falei para vocês, são margens de corte, e as opções de cores, RGB, se eu for exibir no monitor, e CMYK, se eu for criar um projeto para impressão, tá? Na próxima aula, vocês vão entender bem o que quer dizer esse negócio de trabalhar com item voltado para impressão. Nossa, agora que eu estou vendo aqui, tá? Pronto. Bom, então, continuando, né? Vou só dar um Ctrl 0 aqui. Então, outra coisa que nós já vimos muito também,
aqui ao centro é a minha área de trabalho, tudo que eu for querer criar, ele tem que ficar nessa área em branco. Se eu criar alguma coisa e ele ficar para fora dessa área em branco, tá? Ele não vai ser salvo. Ele não vai aparecer lá no meu arquivo final, principalmente se eu exportar. Então, se eu exportar como um PNG, se eu exportar como um JPG, ele não vai aparecer para mim, tá? Aqui são as ferramentas de seleção, de edição, de desenho, tá? E aqui são bases de edição. Então, por exemplo, ferramenta de cor, de degradê e assim por diante. Aqui em cima, vão ficar todos os menus, né? Vou só dar uma baixadinha nesse menu aqui, senão depois eu vou precisar entrar nele e vocês não vão ver. Pronto. Então, aqui ficam alguns menus de edição. Por exemplo, cor, algumas amostras e assim por diante, tá? Então, aqui as ferramentas, aqui ficam o menu de edição da ferramenta que está em uso e aqui ficam os menus que a gente pode usar de edição também. Toda ferramenta que você imaginar e você for utilizar aqui, ó, você pode ter acesso por aqui também, tá? É porque é mais difícil, mas dá para ter, tá bom? Bom, a primeira ferramenta que a gente falou foi sobre a ferramenta de desenho. Então, outra coisa que a gente tem que lembrar, é que toda vez que eu vir aqui no cantinho e o Illustrator tiver uma setinha, o Photoshop também trabalha com a mesma coisa, se eu clicar com o botão direito, ele vai aparecer alguns outros elementos dessa ferramenta, tá? Então, se eu vier aqui, ó, nas ferramentas de desenho, por exemplo, eu tenho todas essas outras ferramentas, tá? Vou pegar a ferramenta retângulo, por exemplo, para inserir ela, seleciono ela, eu posso clicar e arrastar, aí ela vai aparecer no meu palco, deixa eu só dar uma cor para ela ficar melhor. Ou então, eu posso clicar num ponto em branco e aí eu posso definir o tamanho que eu quero. Todos os objetos de desenho é o mesmo esquema. Se você quiser inserir, você clica no palco, clica e arrasta, e aí você vai ter a ferramenta de mão livre para você desenhar, tá? Ou então, você pode também clicar no espaço em branco, e aí você define o tamanho que você quer. Outra coisa, a questão da cor. Existem algumas maneiras de você trabalhar com cor. Você pode clicar aqui, ó, nas amostras, que estão aqui do lado. Você pode clicar aqui em cima, tá? Ou você pode vir aqui, clicar na paleta de cores, você dá dois cliques, aparece o seletor de cor. E aí é muito interessante. Seletor de cor, você pode, como eu estou trabalhando CMYK, eu posso, por exemplo, ir editando ou com o mouse aqui, ó, escolhendo a cor que eu quero, ou eu posso simplesmente vir aqui, se eu souber, né, a cor que eu quero, eu escolher, por exemplo, eu quero só ciano, eu coloco 100%, eu quero só magenta, coloco só 100% magenta, eu quero só amarelo 100%, ou então, se eu quiser preto, coloco 100% aqui também, tá? Então, posso colocar a cor diversas vezes. Também posso escolher a cor pelo valor do RGB, ó, tem o valor aqui, e também posso colocar pelo caractere hexadecimal, que são 6 números. Ó. Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem uma cor também. Tá? Tem todas essas maneiras para eu definir a cor que eu quero usar. A gente tem que entender a metodologia de se inserir a cor, porque muitas vezes, principalmente lá em web, tá? A gente vai trabalhar com caractere hexadecimal. Então, por isso que vocês precisam entender isso aí, tá bom? Vocês precisam entender essa questão aqui
Porque muitas vezes a gente vai entrar lá para fazer a nossa página e a gente não vai digitar o nome, tá? Eu não vou vir aqui digitar, por exemplo, ó, vou usar um exemplo de uma página aqui, ó. Um exemplo de uma aula que eu dei, tá? Então tá aqui, ó, o teste, ó. Esse aqui eu tô pintando a minha página dessa cor. É um caractere hexadecimal. Eu posso vir aqui e colocar uma cor vermelho, por exemplo, ó. Lembrando que é em inglês. Se eu abrir a página, olha lá, vai aparecer a cor. Então, bom, mas o usual, tá? É que eu faço... Ah, peraí que eu tenho que tirar esse hashtag. O usual, agora vai salvar o vermelho. Olha lá, tá? Mas o usual é trabalhar com caractere em hexadecimal. Ó. Então, hashtag, eu trabalhei com D, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar, aí ele vai fazer um cinza clarinho agora. Olha lá. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter noções de cores ali no hexadecimal também, tá bom? Por isso que vocês têm que conhecer todo tipo, que depois, quando nós vamos trabalhar com edição, vocês vão ver que o usual, né, o usual é você sempre tentar trabalhar com caracteres hexadecimais, tá bom? Então, tem que ser levado isso aí em consideração. Continuando. Bom, então, já vimos o sistema de cores. Aí, outra coisa que a gente viu também foi sobre as ferramentas de seleção. Então, a ferramenta de seleção. Você pode utilizar a ferramenta de seleção a normal, né? Ou então a letra V. A coisa que a gente viu também é a facilidade de se trabalhar com os atalhos. Os atalhos são bem melhores de se trabalhar, tá? Então, se você puder, dentro do Photoshop são poucos, do Illustrator são poucos, então eu até passei para vocês uma tabela de atalhos, tá? Então, tem essa opção, tá? A gente pode ou clicar ou apertar a letra V. Isso aqui ele vai mover por inteiro, né? E também aumentar por inteiro aí. Outra coisa que a gente viu também foi aqui a ferramenta de seleção direta. Qual que é a função da ferramenta de seleção direta? É você clicar no vértice, ele vai selecionar o vértice, aí você arrasta, você edita o ponto. A ferramenta de seleção direta, ela tem duas funções principais. Uma é você editar o vértice e a outra é você converter ele. O que é converter? Deixar esse ponto arredondado. Então, você pode clicar aqui na ferramenta âncora e clicar aqui na opção converter. Ele vai arredondar. Ou então, você pode clicar também na âncora. Dentro, você vai ver que tem uma bolinha, você clica e arrasta, ele vai arredondar para você. Qual que é a diferença entre um e outro? Um, quando você vai em converter, ele arredonda para um padrão, então é um número muito maior. E quando você vai na opção que você clica lá dentro, você vai personalizar esse funcionamento. Tá? Então, você vai fazer da maneira que você achar melhor. Tá? Outra ferramenta que a gente conheceu também, primordial para o uso do Illustrator, é a ferramenta caneta. Ferramenta caneta, ou você clica no ícone aqui do canto, ou você aperta a letra P. A gente usou para... Qual que é a principal função dela? A principal função dela é você criar uma imagem vetorial por pontos. Então, por exemplo, eu quero criar uma imagem, vou criando pontinhos. E aí vai até eu fazer o meu segmento, ele vai terminar lá. E aí depois a gente dá o acabamento aí que a gente quer ao nosso objeto, tá? Então, o principal a caneta, a ferramenta caneta, a gente usa muito também para fazer vetorização, tá?
Por exemplo, o que é uma vetorização? Por exemplo, eu pegar uma imagem e querer fazer uma cópia dessa imagem. Deixa eu ver se eu estou com o logo da escola aqui ainda. Por exemplo, ó, eu tenho o logo da escola aqui. O que eu vou fazer? Eu copio esse logo. Ó. Vamos supor que ele está numa qualidade ruim. Tá? Não é o caso aqui, porque esse aqui está numa qualidade boa. Mas vamos supor que ele estava numa qualidade ruim. É difícil desenhar isso aqui. Tá? É bem difícil a gente fazer o desenho dessa logo. Principalmente porque ela vem com algumas partes. Tá? Deixa eu dar um Ctrl mais. Aí, para isso, a gente vai, pega a ferramenta caneta e vai pegando os pontinhos. Né? Tentar fazer o mais rápido que eu puder aqui, mas tem que ter bastante paciência, né? Eu perdi um ponto aqui. Vamos lá. Eu perdi um ponto lá no meio. Lá no meio eu perdi um ponto. Bom, eu perdi teve um pontinho aqui que eu perdi. Não vai ajudar muito. Mas, assim, é mais para vocês entenderem. Igual eu falei para vocês, aqui, né, eu perdi um ponto aqui no meio, não deu para eu ver, mas assim, o sistema de vetorização, você pega algo que está com uma resolução bem ruim e você vai transformar de novo. É lógico que tem que fazer com bastante paciência, com calma, não é só ir clicando igual eu fiz aqui não, ficou muito feio. Tá? Esse aqui também, na verdade, ele tem outro esquema aqui, ó. Você tá vendo? Ele pega essa parte e ele tem profundidade. Depois ele foi aplicado profundidade com a ferramenta malha ali ou com a ferramenta Bisa, tá? Mas é isso que é vetorizar. Vetorizar é você pegar uma imagem, tá? E ir transformando ela, principalmente fazendo a criação ali do fundo, tá bom? Vamos continuando aí. Vou só fazer uma... Bom, aí tem vários exemplos do uso da caneta e da sua importância, né? Do seu uso ali no dia a dia do Illustrator, né? Tá? E principalmente das suas transformações, tá? Bom, falamos também da ferramenta tipo. Vou voltar aqui. Né? A ferramenta tipo é para quê? É para o texto, né? Então, você clica na ferramenta de texto, clica em algum lugar em branco, ele vai colocar um texto ali, que é um texto em latim, mas aí, enquanto ele tiver marcadinho assim, você pode alterar ele, né? Então agora eu posso editá-lo. Terminei de editar, eu cliquei fora, ele vai parar a edição. Então, eu cliquei aqui fora, com a ferramenta aqui, ele já não está mais editável. Como é que eu faço para voltar a editar ele? Voltar a editar ele é só eu clicar aqui, ferramenta de texto de novo, clicar dentro e
selecionar. Bom, aqui eu posso clicar na ferramenta Caractere, e aí ele vai mostrar o painel com a fonte, qual fonte eu quero utilizar. Existem diversas, tá? Todas essas fontes, elas são fontes internas do próprio Illustrator, eu não adicionei nenhuma, tá? São fontes que já tem. Aqui é o tipo dela, o tamanho, né? Tá? Vou dar uma aumentada aqui. E algumas variações que você pode utilizar. Se quiser aumentar verticalmente, horizontal apenas. Não está para alterar aqui. Tá? E aqui algumas formatações do próprio texto. Vocês vão notar também uma coisa que é bacana lá dentro do Photoshop. Vocês vão notar que a edição de texto lá, ela tem uma transformação um pouco melhor, tá? Principalmente as ferramentas internas ali, tá? Bom, outras ferramentas que a gente tem de desenho, principalmente, né? Então, tem as ferramentas de formas, todas elas têm o mesmo sistema de inserir, tá? Ou clique e arrasta, ou então você clica num lugar em branco. E as ferramentas do segmento linha, mesma coisa. Essa aqui, ela só não tem a opção de você clicar. Então, você clica na ferramenta, por exemplo, quero inserir uma linha, eu clico na linha, vou ao local onde eu quero inserir, seguro o mouse clicado e arrasto até o final. Até onde eu quero pôr minha linha. Tá? Aí tem as mesmas opções, pode aumentar o traçado, mudar a cor dele e assim por diante. Também tem as outras ferramentas aqui do segmento linha. Tá? Tem a ferramenta pincel, você pode desenhar à mão livre, né? E alguns segmentos dele também, tá? Que é ferramenta pincel, ela é tida como a ferramenta de pintura, tá? Então, foi outra ferramenta bem importante que a gente conheceu. Uma outra ferramenta que nós usamos, ela é bem legal na edição também, é a ferramenta de remodelagem, né? Então, a gente pode criar um objeto aqui com a ferramenta caneta. Deixa eu tirar esse coração daqui, tá meio feio. A gente vem com a ferramenta caneta, a gente criou um objeto, né? É mais um triângulo, vou dar uma arredondada aqui. Aproximada mais para o centro. Posicione aí, tem a ferramenta de remodelagem aqui. Dá 2 cliques nela, ela abre. Você escolhe o ângulo que você quer trabalhar. Vamos escolher um ângulo de 45 graus. Vem copiar. E depois é só ir apertando o Ctrl D, ele vai duplicando. E a gente fez aí. Naquela época a gente fez em amarelo. Deixa eu fazer aqui para ficar bonitinho. Tira o traçado. Vamos pintar a nossa florzinha de amarelo. Olha lá. Pronto. Aí a gente tem o nosso objetivo, tá? Então, ferramenta de remodelar a gente usa para girar num ângulo específico, tá? Num ângulo específico que você quer trabalhar. E aí você consegue ir fazendo a sua criação, tá bom? Ela é muito legal de se trabalhar também com essa ferramenta aí aqui dentro do Illustrator. Todas as ferramentas que eu passei para vocês até agora, o que vocês têm que prestar atenção é que ela varia muito da criatividade de vocês. É lógico que, como a gente está passando algo que é mais rápido, tá? Às vezes, né, não há tanta facilidade assim, né? Como aqui o intuito é passar mais uma revisão, parece que é um negócio muito difícil, tá? Mas o que vocês têm que entender do Illustrator é que o que você vai ter que ter nele é paciência,
tá? Então, você tendo paciência para trabalhar com ele, tá? Você faz bastante coisa. Então, não adianta achar que a gente vai fazer algo correndo, né, e vai ficar perfeito, tá? Então, nós fizemos bastante coisa com as formas, né? Deu para trabalhar bem. E o que eu trago, assim, que eu gosto muito de fazer quando eu estou trabalhando e eu estou conhecendo alguma ferramenta. Isso aí eu costumo fazer para todas as ferramentas que eu vou, principalmente as que eu estou iniciando, tá? Eu costumo anotar o que a ferramenta faz. E quando eu mudo alguma coisa, por exemplo, no livro tem algumas ferramentas que você tem que colocar graus e você tem que colocar, algumas coisas na edição dela, né? Por exemplo, agora a gente vai trabalhar ali, fazer o exercício do lápis. E aí, o que eu procuro fazer? Eu procuro ir mudando para ver que resultado vai dar no final. Eu falo muito isso também nas aulas de programação. Porque o que acontece? Às vezes, programação, quando você inicia, ele não é algo tão simples, tá? Então, eu entendo isso, principalmente para quem está começando, tá? Mas o melhor método de você aprender é você, por exemplo, igual lá no CSS. Você aprendeu alguma coisa legal do CSS e você, por exemplo, você criou um menu. Tem o método de criação do livro. O livro vai te mostrar um método de você criar um menu. O que você faz? Você vai tentando arrumar ele do seu jeito, tá? E aí você vai vendo que você vai fazer um menu melhor. Ou você vai vendo as alterações que você pode fazer. Tá? O que faz, principalmente, cada ferramenta. A ferramenta é muito linkada à outra. E para qualquer software você pode usar isso. Eu fiz uma adequação. Você viu que, por exemplo, ali eu mudei 45 graus. E se eu colocasse 90? O que ia fazer? Tá? Tem isso também. Bom, depois a gente fez um exercício que foi criar o lápis lá, né? E o que o lápis tinha de interessante? Ele fez uma criação só usando as ferramentas de desenho. Então, primeiro ele pôs o lápis, né? Tem uma largura de 10 milímetros por 100 milímetros de altura, que é 1 por 10, né? Criou com essa coisinha. Vou tirar. Aqui. Aí depois ele pediu para criar um outro de 2,5 por 10 também. Então, 2,5 milímetros, 10 centímetros. A gente criou. Pediu para pintar de uma cor um pouco diferente, então quase um laranja. E aí ele mostrou para nós a ferramenta alinhar. Então, ou você aperta Shift 7 ou você vem aqui na janela, depois clica aqui em alinhar. Já deve estar. Shift 7. Vou pintar. Alinhar. Pronto. Aí está aqui. Você pega os dois. Eu propositalmente eu coloquei um embaixo do outro. Então, seleciona os dois. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer os dois ficar na mesma base, né? Aqui, ó. Ele já faz os dois ficar na mesma altura. Então, não importa se eles estavam distantes um do outro ou não. Ele vai fazer com que os dois fiquem à mesma altura, tá? E depois ele pede para você alinhar no canto, ó. Alinhamento horizontal esquerdo. Cliquei, ele vai alinhar lá no cantinho, tá? Eu clico no do meio e ele quer que duplique, né? Pode dar um Ctrl D. Vou alinhar isso aqui, né? Segurar o Alt, mas o Alt. Pronto. Aí fez dois. Só pôr um pouquinho mais para cá. Nós temos nosso lapisinho aqui, né? Depois a gente vai criar um polígono para ele fazer a ponta.
Então, botão direito, ferramenta polígono. Aqui embaixo, ele quer que o polígono seja de 6 milímetros e tenha 3 lados. Então, milímetros, 3 lados. Ok. E aí tem que agora girar isso aí, né? Ele utilizou aqui a guia transformar e fez uma rotação de 180 graus. Aí ele girou, né? Outra coisa que a gente deve prestar bastante atenção também é no modo de alinhamento, tá? Quanto mais mais perto você trabalhar, tá? Melhor você vai conseguir fazer o alinhamento das coisas. Então, eu posso vir aqui agora, posicionar, olha lá, ficou melhor, tá? Depois ele pediu para a gente ir no transformar para fazer uma cópia desse pequeno aqui. Então, eu venho aqui em objeto, na opção transformar cada. Transformar cada. Então, eu vou aqui em cima eu posso redimensionar o meu objeto que está selecionado, ou então criar uma cópia dele. Então, se eu vier aqui, ó, 30, 30 e clicar no OK, ele vai diminuir o meu objeto. Se eu clicar aqui na opção copiar, ele vai criar um novo. Eu criei um objeto exatamente 30% menor do que aquele que eu tinha. Depois a gente posiciona ele para ser a ponta. Olha lá, que beleza. Tá? Aí agora, é só criar borrachinha aqui em cima. Criou 2 retângulos arredondados, então botão direito aqui, retângulo arredondado, clico dentro. Mais de 2. Esse é o outro. Vou criar um antes. Uma cor mais. A gente posiciona agora e a ponta aqui do lado. Né? Aí a gente vai fazer a borracha. Então, outra coisa é o método de organização, né? Quando você vai desenhando as coisas, ele vai sempre ficar à frente, tá? Só que se ele ficar à frente aqui, ó, como as cores são diferentes, vai ficar meio estranho. Então, para posicionar ele atrás, eu venho no botão direito, organizar, e eu clico aqui em enviar para trás. Vou dar uma andada aqui. Olha lá, agora ficou mais legalzinha a nossa ponta. Agora, para esse objeto ficar como se fosse um só, a gente agrupa. Tá? Então, para que serve a função agrupar? A função agrupar, ela serve para que o nosso objeto, a gente consiga, principalmente, movimentar ele, tá? De uma maneira que eu consiga movimentar ele por inteiro, tá? Então, seleciono todo o objeto, ou eu aperto o menu Ctrl G, o atalho, ou o botão direito e agrupar. Aí agora eu vou mover, eu clico em um só, eu consigo mover tudo, tá? E aí ele só, uma giradinha aqui maior, e aí só faltou o textinho, ele digitou o texto aqui na ponta do Prime. Vou dar um editado aqui. Pronto. Ele fez com letra, uma letrinha mais... Tem uma letra
Já sim, nós estamos fazendo uma revisão hoje. Nós fizemos isso na terceira aula. Bom, então, pronto, aí tá pronto, tá? Então, essa também foi uma das ferramentas que nós já vimos aí. Então, qual que é o intuito de você fazer um exercício desse? É você ver que dá para criar bastante coisa só com ferramentas simples, tá? Então, por exemplo, ali a gente fez uma criação só usando as ferramentas de desenho, tá bom? Então, só com o uso da ferramenta de desenho, a gente foi fazendo isso aí. Outra coisa que a gente trabalhou também foi como salvar texturas. O que é uma textura? Primeiro de tudo, uma textura, ela é um objeto de cor que você pode utilizar posteriormente. Então, por exemplo, você quer criar uma cor sua, tá? Então, você vai e cria um tipo de cor que só você, assim, ou que você tenha mais facilidade de utilizar. Então, aí a gente vem aqui, ó, por exemplo, vamos criar ali, eu crio um objeto, pego uma cor, por exemplo, e aí a gente pode criar um gradiente. Por exemplo, você pode clicar aqui na ferramenta gradiente, ó, e a gente já aprendeu o gradiente também, e você cria aí uma cor de gradiente. Como é que faz para criar os gradientes? Cada uma barrinha dessa cada barrinha dessa aí, ela é uma cor, você pode escolher. Então, é só dar 2 cliques nesse que parece um cadeadinho. Ele abre o painel de cores e você vai escolher, tá? E aí você terminou. Deixa eu só editar mais algumas coisas aqui. Vamos ver. Você terminou o seu gradiente. Você quer salvar ele nas suas amostras? É simples. Você clica, pega o objeto e arrasta para cá. Aí ele vira, olha lá, ele vira uma amostra de cor também. Então, agora a hora que eu clicar aqui, ó, eu tenho essa opção. Essa a gente já essa via. Eu posso utilizar, ó, tem algumas cores e eu já criei a minha também. Tá? Isso aí é tudo. Quando você vai usar? Vamos supor, por exemplo, que você criou uma estrutura de cor e ficou muito legal, tá? E aí você quer utilizar ela algumas vezes. Você cria um método de cores e aí você pode ir melhorando isso para o seu uso, tá bom? É bem bacana. Bom, e aí outra ferramenta que nós conhecemos também foi a ferramenta de extrusão, tá? Essa já está mais fresca na nossa cabeça, faz pouco tempo que a gente mexeu com ela. O que faz a ferramenta de extrusão? A ferramenta de extrusão e Bezier, ele cria profundidade. Então, assim, aí no da escola, né, no exemplo que a gente fez da sacola, tá? Ele tem uma criação bem particular, né? Esse da sacola. Se você pegar e tentar usar os mesmos números em um quadro que não seja aquele padrão, olha como é que fica. Ó. Eu venho efeito, 3D, extrusão e Bezier. Se eu tentar aqui, vou pegar o mesmo número. Ó. Vou pegar aqui o número que ele usou. Então, usou 51, menos 17, 7, 120 de perspectiva, 250 de profundidade. Tá. Olha lá. Até que esse ficou legal. Então, a gente pode mudar a cor de preenchimento aqui, ó. Virou uma caixa. Tá? Então, o que você tem que entender? O Illustrator, ele não tem tantas opções de ferramentas de edição 3D. Tá? Ele não é nem voltado para isso. Como ele é um software para edição de vetor, especificamente, para fazer algo que tenha que ter o eixo Z, é bem complicado com ele, tá? Então, por isso que essa ferramenta, a gente acaba
no final das contas, usando bem pouco, tá? Ali eu dei sorte, mas e o que você tem? O que eu falei para vocês? Você pode ir lá no efeito, ó, novo efeito e ir mudando, tá? Por exemplo, e se eu usar esse padrão aqui, com 250, o que vai acontecer? Olha lá, ele vai ter esse formato. E aí você vai criando objetos mais legais. Tá? Então, você pode, com esse, ir fazendo, alterando aqui os eixos, tá? Você pode mudar aqui também. Um por um, você pode ir vendo e criando o que você achar legal. Vamos ver o que a gente consegue fazer. 45, 5, 5. Vai criar um cubo. Ó, é meio estranho. Vou dar ponto. Vou dar uma rotada aí. Mas assim, o intuito é vocês ir vendo o que você pode, o que cada objeto desse pode ser modificado, tá? Pode ir mudando os eixos, ó. Tem vários tipos de configuração. E aí você vai criando uns objetos cada vez mais, você vai tendo uma melhoria na criação dos seus objetos aí, fazendo coisas mais legais, tá? E outra coisa legal que a gente viu também já foi o uso do Pet Finder, tá? Para que serve o Pet Finder? O Pet Finder ele serve principalmente para você fazer cortes em dois objetos, fazer uma criação. Então, vou utilizar esse mesmo retângulo aqui e vou inserir uma elipse próxima a ele. Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um macete aqui também. Vamos supor que você está inserindo a elipse e aí você começou a inserir ela, tá? E você está ali ainda no formato dela e você quer mover ela para algum lugar. Se você apertar a barra de espaço, você pode mover para onde você quiser, tá? Então você pode continuar a edição dela. Beleza? Ô, professor, a ponteira do mouse não está aparecendo. A função do Pet Finder. A função do Pet Finder é a de você criar alguma coisa a partir de dois objetos. Você pega dois objetos e você vai fazendo alguma edição com eles, tá? Então, você vai pegando dois objetos e vai cortando, juntando e assim por diante. Então, você seleciona os dois. Se ele não tiver aqui nas suas ferramentas, você pode vir aqui ó, em janela e vir na opção Pet Finder, ou então apertar o menu de atalho Shift Ctrl F9, tá? Todos os objetos que vocês precisarem, todos ferramentas, eles vão estar na opção janela, tá? Se ele não aparecer aqui, eles vão estar. Então, quais são as opções principais do Pet Finder? Então, a opção inicial tem esse aqui, ó, que é unir os dois. Então, você clica, ele vira um só. O menos frente, então ele vai tirar tudo que tiver na frente. A opção interseção, olha lá, ele corta os dois que não estão, só vai ficar o que está unido. O de dentro, né, ele vai excluir só a parte que está dentro. A opção dividir, aí você clica e fala, pô, mas não aconteceu nada. Só que se você clicar com a ferramenta de fora aqui, ó. Opa. Peraí. Com a ferramenta de seleção direta. Aí você pode, olha lá, ele vira cada uma partinha, tá?
Parei no dividir, né? O aparar, ele faz o mesmo trabalho, só que, olha lá, ele cortou e deixou os dois, tá? Ele corta também, mas ele corta só o que está unido. O mesclar os dois, ele vai utilizar os dois objetos. O menos o corte. O contorno, ele vai pegar só o contorno dos dois objetos, e o menos traço, aí ele vai cortar tudo que tiver atrás do seu objeto, tá? Então, a gente usa muito o Pathfinder quando a gente vai trabalhar com criação de logomarcas, tá? Ele é muito interessante, auxilia bastante a gente no uso do dia a dia, tá? Quando você, principalmente, quando você já tem uma marca, uma logomarca pronta, só que, por exemplo, você tem lá, já tem a logomarca, e aí, às vezes, aquela forma que eles usaram, você não tem ela, tá? Por exemplo, é uma forma um pouco diferente. Você pode, às vezes, juntar dois objetos e você vai conseguir cortando, você vai conseguir moldar. Apesar de que, se você tiver mais paciência, com a ferramenta caneta é bem mais simples, né? Fazer qualquer tipo de edição. Deixa eu só ver um outro aqui que eu... logo. Aí faltou, tem mais uma ferramenta aqui para passar para vocês, que é a ferramenta Clipping Mask, tá? O que a ferramenta Clipping Mask faz? Ela pega e ela retira o fundo. Por exemplo, você pega uma imagem, vou jogar uma imagem na frente aqui, pegar uma imagem aqui, pegar, por exemplo, o logo, né? E aí, por exemplo, eu quero pegar, às vezes eu quero pegar só aquele M ali. Eu coloco uma elipse na frente dele. Soltei. Selecionar os dois objetos. E aí eu vou fazer o corte só, eu vou unir, na verdade, tá? Só os dois objetos que eu preciso, tá? Então, eu posso vir aqui, ó. Eu clico na ferramenta objeto, eu vou na opção, procurar a opção máscara. Máscara de recorte. E aí eu venho na opção, máscara de recorte, e venho na opção criar. Pronto. Ele cortou para mim, e agora eu só tenho ele. Tá? Usa-se muito isso quando vai fazer convite, essas coisas assim, tá? E aí você utiliza a máscara de corte para trabalhar de uma maneira melhor. Tá bom? Bom, só faltou falar de mais uma coisa. Teve uma ferramenta que nós usamos também a aula passada. Eu acho que não foi mais no finalzinho. E aí, acho que não ficou tão assim assimilado. Quando nós formos usar a ferramenta pincel, você tem algumas opções, né, de uso do pincel. O pincel ele pode ser aqui, ele pode ser um pincel normal. Ó. Ele tem umas opções de pincel. Por exemplo, ó, uma artística. Ou então, ele tem alguns outros tipos de opções. Por exemplo, eu posso clicar aqui, vou clicar aqui na opção biblioteca, e aí tem algumas funções que a gente pode utilizar, tá? Igual eu falei para vocês, o que mais você vai precisar é ter paciência. Porque, às vezes, o problema maior, às vezes, é você querer achar que você vai achar, por exemplo,
pegar um pincel aqui, ele vai clicar e vai fazer por você. E não é assim, né? Tem que ter paciência para trabalhar com ele. Então, por exemplo, vou escolher um pincel aqui. Tem esses aqui, de bordas. Vamos ver esse de arte. Não tem não, legal. Vou pegar o decorativo. Vamos lá. Olha, esse aqui tem alguns legais. Vamos ver qual que é legal. Ó, aqui tem alguns. Esse foi o que a gente usou. Aqui, esse foi o que a gente usou. Por exemplo, escolhi o pincel. Pegar um. Cliquei, arrastei. Ele vai fazer para mim. É lógico que você vai... Cada um é para um determinado uso. E cada um você vai, né, ter uma qualidade maior ou menor, principalmente nessa opção de clicar e arrastar, tá? Então, não é só clicar em um ponto e arrastar para o outro e achar que ele vai funcionar de maneira ótima, né? Tem todo um jeito de se utilizar esse pincel, tá? E todos os outros. Cada ferramenta ela vai ter algumas configurações que você pode ir fazendo. Então, como é que você vai conhecer essas ferramentas? Você ir utilizando. Você vai utilizando elas, você vai fazendo alterações, e aí você vai conseguindo ter um retorno cada vez melhor. Tá bom? Então, conforme você vai utilizando essas ferramentas, tá? Você vai vendo as propriedades dela e você pode ir fazendo as modificações que você achar melhor. Igual eu falei para vocês, não tem um jeito milagroso de fazer as coisas, nem aqui, nem no Illustrator, nem no Photoshop, tá? Se você quer fazer uma criação, você vai ter que ir fazendo com calma. É lógico que durante a aula a gente precisa às vezes terminar rápido, ou às vezes fazer alguma coisa, às vezes precisa fazer algum tipo de alteração e a gente não tem tanto tempo para ficar clicando e fazendo com calma, tá? Então, para você ter um resultado cada vez melhor, você vai ter que fazer com mais calma possível. Por exemplo, lá na página, lá no livro de vocês, tem uma logomarca que foi criada lá com o Pet Finger. Quando eu fiz ela, tá aí na página 159. A gente não tem tanto tempo, tá? Então, o que eu tive que fazer? Deixa eu pegar aqui e criar um arquivo novo só para a gente. Então, eu tive que pegar criar aqui criar a minha elipse, né? Pintar ela de vermelho, tirar a borda dela. Aí, vamos duplicar ela para ficar mais fácil. O comando para duplicar é só segurar o Alt. Então, ela de azul, tá? E aí eu vim e fiz o corte. Aqui, ó, janela, opção Pet Finger, e aí ele utilizou a opção menos frente. Aí, fiz o cortezinho, tá? Fiz o primeiro corte, fui lá, segurei o Alt, fui duplicando. Cliquei, vim aqui nele, girei. O objeto. E aí a gente foi meio que posicionando ele. No ponto certo aqui. Aí vamos fazer mais uma. Cliquei em cima, segurei o Alt, cliquei, arrastei. A gente vai duplicar mais uma vez. Tá,
Selecionar. Vamos pintar mais ou menos as cores que ele pediu lá, né? Ficou parecido com o da aula passada. Oi? Ficou parecido com o da aula passada. Ah, tá. Era a intenção. Então, assim, é lógico que quando a gente está em aula, não dá para fazer tão preciso, tá? O tempo é curto. Mas se você quando você vai fazer as criações de vocês vão criar com muito mais calma, né? Aí você consegue ter muito mais precisão e aí vai ficar bem mais próximo do final lá que você quer. Aí a gente cria o texto aqui. Vou aumentar aqui. Uma fonte serifada. E aí vai de baixo aqui. E essa já não é serifada, né? Pronto. Aí a gente fez mais ou menos aí, a gente já fez a aula passada. Então, assim, o que vocês têm que entender, tá? Do Illustrator, principalmente. A ferramenta em si, ela vai te auxiliar. Então, ela vai ir te auxiliando em cada uso que você vai fazendo. Então, para cada opção de uso ali que você tenha, tá? Para cada ferramenta, ele vai te auxiliar em alguma coisa, tá? É lógico que, né, vão ter ferramentas específicas para cada fim. E aí, a partir da semana que vem, quando for começar a usar o Photoshop, vocês vão notar onde estão as semelhanças, tá? E onde estão as diferenças. Então, o intuito somente desse primeiro livro da parte gráfica, é iniciar vocês no uso do software. Então, é fazer com que vocês vão aprendendo cada vez mais como funcionam principalmente os softwares da Adobe. Essa parte gráfica, a gente trabalha muito com a parte de softwares que utiliza da Adobe. Então, as ferramentas são muito iguais. Então, o livro 2, 3 e 4 são só ferramentas da Adobe. Então, o Illustrator, o Photoshop e depois o Premiere. A metodologia do local das ferramentas, o uso dos painéis, eles estão sempre mais ou menos postos no mesmo lugar. Então, para nós trabalharmos, é muito melhor, tá? Por quê? Porque você já conhece a estrutura, tá? Então, vocês vão... E também, assim, outra coisa, igual eu sempre falo para vocês só vão aprender se você ir fazendo, tá? Bom, outra coisa, assim, que a gente aprendeu também, se eu vir aqui salvar, por exemplo, eu venho aqui salvar como aula logo, né? Salvei. Então, ok. Tá? Então, eu salvei esse arquivo. Se eu for lá nas minhas imagens, eu vou nos documentos, na verdade, ele vai estar aqui, ó, a aula logo. Está aqui o arquivo. O que acontece? Esse arquivo, eu só consigo abrir ele dentro do Illustrator,
Então, por exemplo, se eu tentar enviar esse arquivo para vocês, ou no seu celular, ou no seu computador, por e-mail, assim, você quer abrir no computador, vamos supor que você não tenha o Illustrator. Você não vai conseguir abrir ele. E aí, como é que eu faço para abrir ele em qualquer dispositivo, tá? Eu tenho que clicar aqui, em arquivo, exportar como. Aí, eu vou escolher a extensão que eu quero. Então, aqui, ó. Geralmente, nós trabalhamos com duas extensões principais. Ou é o JPG ou o PNG. Aí vai por opção. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, com arquivo para web, assim, e eu vou utilizar um fundo, tá? Eu uso o JPG. Se o arquivo que eu acabei de criar, ele não tem fundo, por exemplo, esse arquivo aqui, ele tem um fundo branco. Se ele não tiver fundo, eu utilizo o PNG. Igual o logo lá da escola, vocês viram que ele não tem fundo, né? Então, ele não tem fundo branco, por exemplo. Aí eu exporto como PNG. Toda vez que você vai exportar um arquivo, o que acontece? Você vai transformar ele de um vetor para um arquivo em mapa de bits, você vai notar que ele vai diminuir o tamanho. Vai ficar o tamanho do arquivo vai ser menor. Outra coisa que vocês vão notar também, ele vai ter perca de qualidade, tá? Então, quando você vai trabalhar com esses arquivos, ele vai ter que diminuir a qualidade dele. Por quê? Porque um vetor ele é grande, né? O tipo de arquivo que é um vetor ele é muito grande, né? Então, ele, por exemplo, eu posso aqui também aumentar a qualidade. Ó. Então, aqui é a menor qualidade possível. O que vocês vão perceber? Ó? Vou criar, vou dar OK, e aí eu vou lá onde eu salvei. Ele está aqui, ó, aula logo, tá? Se eu abrir ele, ó, abrir o arquivo, ó, aqui já deu para notar que a resolução já não está legal. Se eu aumentar ao máximo, olha aqui, ó, você vai vendo que ele vai perdendo um pouco da qualidade. Apesar que eu fiz uma resolução boa. Então, assim, o que a gente tem que saber de resolução, principalmente? Se eu fizesse ainda numa resolução menor, ia ficar pior. Aqui até que eu trabalhei numa resolução bacana, tá? Vamos exportar agora em PNG. Esse aqui é o JPG, tá? Vamos ver em PNG como é que ele vai ficar. Ó, e aqui, ó, o arquivo original, ele tem 1.800 KB. Ele diminuiu 1/3. Olha, ficou 580 KB, tá? Então, agora vamos exportar ele. Arquivo, exportar com. Vou exportar em PNG, aula logo, exportar. Ele vai perguntar também. Ah lá, agora ele pergunta se eu quero utilizar algum fundo. Eu posso escolher branco ou transparente. Então, qual que é a importância do fundo transparente? Principalmente quando você vai utilizar isso em um texto, você vai utilizar num cartão. Aqui, no caso da logomarca, a gente usa muito isso em outros arquivos. Então, tem muito isso, tá? E aí, aqui é a resolução que eu posso estar aumentando. Geralmente, Photoshop, a gente trabalha com 300. Nós vamos manter ela baixa só para verificar como é que fica a qualidade entre um e entre outro. Eu vou dar OK. Vamos ver lá. Ó, apareceu outro, então agora eu tenho, ó, meu arquivo JPG e meu arquivo PNG. E olha a diferença de tamanho. Ó, o JPG está 581, o PNG 13. Vamos abrir ele aqui. Ah, você vê que por ele já não ter o fundo, ele não tem aquelas imperfeições, mas a hora que você aumenta, até que a resolução ficou boa. Esse aqui é bom, ó, que se eu quiser importar ele para um texto, ele não vai, eu posso mover ele no fundo, quer ver? Ó? Vou abrir o Word aqui, por exemplo. Ó. É um editor de texto. Se eu precisar utilizar ele num texto, vou pegar um texto em branco aqui, que é o que a gente faz muito. Deixa eu pegar
um arquivo para copiar e colar. Só pegar esse arquivo aqui. Copiar. Vou colar. Então, ó, tá aqui, né? Eu vou pegar os dois arquivos para vocês verem a diferença, como é que fica, tá? De uso. Então, agora eu venho aqui, ó. Inserir imagens desse dispositivo. Vamos pegar aqui. Ó, documentos. Pegar primeiro o JPG. Inserir. Agora eu vou... Ó, se eu pôr ele na frente do texto, ó como é que ele vai ficar. Vou diminuir aqui. Então, ó, ele fica com fundo branco, certo? Agora eu vou pôr o PNG. Aí, ó. Ó a diferença. Ó, o PNG, como ele não tem fundo, ó, ele não ocupa. Tá vendo aqui? Ele tá ocupando o espaço. Aqui tá tudo em branco. Aqui ele não tem. Tá? Então, essa é a principal diferença de um arquivo em JPG para um arquivo em PNG. Quando nós formos precisar utilizar um arquivo quando ele está em PNG, grande parte deles não tem fundo. Então, a gente usa muito para criar cartão, criar cartaz e essas coisas assim. Tá? Ele é muito bom quando você precisa criar um cartaz, você pode importar ele, tá? E consegue trabalhar com ele sem fundo. Tá? Seja qualquer criação que você faz aqui dentro do Illustrator. Tá? Então, ou então, quando você vai procurar alguma coisa. Quando, por exemplo, você vai pesquisar uma imagem. Vem aqui no Google. Então, por exemplo, eu vou pesquisar o logo da escola lá. Logo, microcamp, PNG. Vem aqui imagens. Olha lá, eu tenho que verificar qual não tem fundo. Aqui, por exemplo, essa. Essa tá com cara de não ter. Essa não tem, essa é certeza. Tá lá, tá vendo? Essa não tem fundo. Tá? Outra coisa, como é que eu sei que uma imagem é boa ou não? Vocês têm que tomar cuidado. Se você escolheu a imagem que você quer baixar, se você vier com o mouse nela aqui, ó, aqui no cantinho, vou mostrar aqui. Ó, se você vier com o mouse aqui no cantinho onde está o mouse, vai aparecer o tamanho dela. É a resolução, tá? Essa, por exemplo, tá 900 por 650. É um tamanho até legal de trabalhar, tá? Esse logo tá mais bonitinho do que o que a gente usou. Evitem trabalhar com imagens pequenas. Tá? Vamos pegar uma outra aqui que seja pequenininha. Essa, por exemplo, é bem pequena, 400 por 400. O que vai acontecer? Se você pegar uma imagem muito pequena, o que vai acontecer na hora que você for editar, né, fazer essa edição, o seu trabalho final não vai ficar bom. Então, por isso que a gente tem que evitar trabalhar com imagem muito pequena, com uma resolução que não seja tão boa. Tá? A gente tem que sempre optar por trabalhar com uma resolução que seja grande, e a gente consegue fazer criações melhores. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu ia falar. Acho que é só isso que eu ia falar com vocês. Vou dar uma olhada aqui se tem mais alguma. Ah, a ferramenta símbolos, eu esqueci de falar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vamos pegar a ferramenta símbolos. Né? A ferramenta símbolos. A ferramenta símbolos são alguns desenhos que o Illustrator já tem pronto que você pode usar dentro da edição. Então, por padrão, ela não fica aqui na lateral. Então, você tem que vir aqui, ó, janela, vai procurar a opção símbolo. Aqui, ó, símbolo. Opa, passei. Ou então, atalho Shift Ctrl F11. Como não é uma ferramenta usual, a gente acaba não decorando esse atalho. Cliquei. Esses são os símbolos que são padrões. Então, já símbolos padronizados. E para inserir, você clica no símbolo que você quer e arrasta para dentro da área de trabalho. E aí, pode aumentar o tanto que você quiser, tá? E você pode clicar aqui, ó,
nessa opção, e aí tem mais alguns pacotes de símbolos que você pode usar. Tem esse de comunicação, por exemplo. Tem algum legal aqui? Não, vamos ver se a gente acha um pacote legal. Olha lá, um violinho. Então, aqui, para que esse símbolo é utilizado, né? Esse símbolo, a gente utiliza ele para que a gente possa fazer algum tipo de decoração e coisas do gênero. Tá? Lá, por exemplo, lá no dia do exercício da sacola, nós usamos ele para decorar o meio da sacola. É só para isso. Tá? Geralmente, quando a gente precisa fazer uso de um símbolo, a gente opta por baixar alguma imagem na internet ou pegar alguma coisa que a gente já tem, né? Porque os símbolos, ele basicamente trabalha com coisas muito simples, então não tem muita lógica trabalhar com eles, não. A não ser que você tenha algum que você goste, que seja de sua preferência, aí nesse caso, sim. Senão, não tem muito porquê utilizar, né? Tá? Deixa eu ver se ficou mais alguma. Tá. Bom, então, o que nós verificamos aqui dentro desse módulo, né? O que nós tivemos principalmente? Vocês têm que entender que o Illustrator ele é muito voltado para a área da criação. Então, e hoje, tá, como o mercado de criação ele é cada vez mais concorrido, vocês têm que assim, sempre procurar estar fazendo as coisas para vocês poderem melhorar. Então, outra coisa que muitas empresas têm optado, né, atualmente, é trabalhar com algo cada vez mais, a gente chama de clean, né? Então, por exemplo, a gente já fez, por exemplo, eu fiz o meu aqui, né? Isso mesmo. Então, quando a gente foi fazer o meu cartão lá da escola, falei para vocês para a gente trabalhar com uma opção que ele ficasse cada vez bem limpo, né? Que não trabalhasse com algo que ficasse assim, muito poluído de informação. Então, ó, a gente pode pegar aqui o logo da escola. Então, para inserir... quais as maneiras de inserir, né? Maneiras de inserir objetos dentro do Illustrator. Então, a gente pode clicar e arrastar, ou então, simplesmente aqui, arquivo, e vir aqui na opção... fechar essas coisas aqui, tá? Tá falhando aqui. A gente vem em arquivo, vem aqui na opção inserir. Ou pega o atalho Shift Ctrl P, né? Ou então, como eu falei para vocês, você pode clicar na pasta e arrastar para dentro. Então vamos lá, ele está em imagens. A gente pode pegar o logo. O logo da escola. O zoom, né? Quando você insere um objeto, você quer diminuir ou aumentar? Se você segurar a tecla Shift, ele mantém a proporção.
O que isso quer dizer, manter a proporção, né? Manter a proporção é aumentar ou diminuir por igual. Então, né, é isso que a gente trabalha. Então, a gente põe aqui nossa unidade. Posicionar ela aqui. Local. Aqui. E a gente pode pôr aqui o endereço da escola, né? De novembro. Pintora. Posicionar ali para ficar melhor. Tá ligado? Só o telefone. Esse redentora para cima. Pronto, ficou bem simples, bem limpo, né? Quando você tenta fazer um cartão, se você ficar adicionando muita informação, você vai colocando coisas e no final acaba acontecendo de você não explicar nada. Então, por isso que, geralmente, quando a gente precisa criar um cartão, criar uma marca que seja, a gente tenta trabalhar com a menor quantidade de coisas dentro possível, né? Até porque, trabalhando assim, a gente consegue aí ter as pessoas que vão visualizar, né? Elas vão ter um acesso melhor e vão ter, vão reconhecer melhor aí o nosso trabalho, tá? Então, geralmente, tá? Quando a gente vai trabalhar com esse tipo de edição, né? Um cartãozinho assim, a gente trabalha de uma maneira que ele fique bem, com as informações bem destacadas e não tenha muita. Vamos supor, você vai fazer algum e você tem muita coisa para escrever, procure escrever as que são mais relevantes, tá? Por exemplo, eu trabalho com a parte técnica, eu falei para vocês, trabalho com a parte de manutenção. Não adianta nada eu querer fazer um cartão com um monte de coisa lá e encher e a pessoa nem vê, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu não. Não, talvez, quem sabe. Bom, então, hoje a gente termina o livro de Illustrator, tá? Aí, conforme, igual eu falei para vocês, depois que a gente voltar, a gente vai ter bastante coisa para ver, porque tem gente que não tem o software, né? Então, precisa ver, repassar. Semana que vem, a gente começa a falar de Photoshop. Photoshop é gigante, bastante coisa para falar sobre Photoshop, né? Vai ter muita coisa mesmo. Ele é bem legal, tem umas ferramentas bem bacanas, tá? Vocês vão gostar bastante dele. O Photoshop, ele também vai ter a opção
você trabalhar com a edição portátil. Então, quem tiver a possibilidade, aí tem duas versões que eu tenho. Eu tenho uma versão portátil que ela é bem mais leve, é a versão CS6. Ela não tem todas as ferramentas, mas grande parte ela tem. Então, é a versão portátil do Photoshop. E eu tenho uma outra versão, que é a versão igual que a gente usa em sala. Ela é um pouco mais pesada e vai depender do computador de cada um. Quem tem computador, eu vou dar uma dica de trabalho, tá? O que você faz? Você assiste pelo celular e vai fazendo no Photoshop. Por exemplo, igual que é o que vai começar agora, né? Você baixa o Photoshop lá, usa o Photoshop e vai ouvindo pelo celular. E você vai conseguindo, vendo as ferramentas e verificando em que lugar que tá bom? E aí você vai conseguindo fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Aí você vai aprendendo a ferramenta. E igual eu falei para vocês, para ter dúvida, o único método de você ter dúvida é você fazendo. Então, não tem segredo, né? Não tem como você ter dúvida se você não ir fazendo os exercícios, você não ir fazendo as coisas e utilizando a ferramenta. E você fala, a pergunta que entenderam? Ninguém fala nada, mas tem que ver se vocês estão utilizando a ferramenta. Outra coisa, procurem ler o livro. Semana que vem a gente vai começar Photoshop e nós vamos fazer a aula 1. Procurem ler a aula 1 para ver se vocês entendem, se está tudo certinho. Tá bom? Bom, pessoal, tem um exercício. Vocês já fizeram um desse, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão criar um, tá? Então, vocês já fizeram um, só que agora vocês já conhecem mais ferramentas. Professor, aí eu não tenho acesso ao Illustrator, como é que eu vou fazer? Você pode fazer lá no Canvas ou você pode fazer no Adobe Spark, por exemplo, que você consegue fazer pelo celular, tá bom? Então, podem fazer ali e me entregar. Beleza, pessoal? Bom, então, por hoje é só. A gente volta semana que vem, beleza? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Até. Tchau, professor.